estamos aqui mais uma vez e dessa vez estamos com Giovanni, né? Giovanni, ele é aluno de psicologia Da UFGD. Se apresente. Eu sou aluno da UFGD, de psicologia, sou do 7º semestre. Estamos quase concluindo o curso. Isso. E Giovanni veio nos entrevistar, né, a fim de um trabalho da faculdade. E é isso, né? Bem, eu gostaria, para começar, como eu me apresentei, eu gostaria que vocês se apresentassem, contar um pouco sobre vocês, contar um pouco sobre a formação de vocês. Eu sou Renata, sou psicóloga clínica, mas já trabalhei com organizacional e em outras áreas da psicologia. Me formei em 2011, comecei o ano acadêmico em São Paulo e aí eu me transferi para cá. Bom, eu tenho especialização em saúde mental, atenção psicossocial, continuo estudando aí fora os casos que a gente precisa organizar teoricamente. E quem sabe um possível mestrado aí pra frente. Isso. E eu sou Mariana, também sou psicóloga clínica, atendo pela abordagem da psicanálise lacaniana, tá? Me formei em 2010 na Unigran, aqui de Dourados mesmo. Sou daqui e fiquei aqui. Também já trabalhei com palestras sobre síndrome de Burnout, convivência saudável, e um pouquinho de tempo em RH também, mas hoje estamos na clínica. Eu continuo estudando, né, na escola de psicanálise do corpo freudiano, que tem um núcleo aqui em Dourados, então é uma transmissão de conhecimento continuado, é uma escola de psicanálise. Tem o nome freudiano, mas é Freud e Lacan, tá? Assim, agora eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, assim, como que é o cotidiano de trabalho de vocês, como que é as vivências de vocês dentro da clínica, como que é esse dia a dia de vocês, assim, trabalhando com clínica. Bom, da minha parte, Giovanni, talvez até Renata concorde comigo, mas o que fazer quando um paciente ou uma pessoa te procura? Primeiro passo, eu vou receber, né, essa pessoa, vou no primeiro momento esclarecer que esse espaço de tempo enquanto a gente estiver conversando dentro do setting terapêutico vai ser um espaço sigiloso da minha parte como profissional, ética e tudo mais, mas que se a pessoa quiser lá fora conversar com outra pessoa, isso é tranquilo. Também esclareço que nesse momento é livre de julgamentos, de preconceitos, também não cabe isso dentro do setting terapêutico, e que a pessoa pode falar sobre o que ela quiser, desde as coisas mais simples até as coisas mais difíceis, mais pesadas de ser ditas, né? Então, num primeiro momento, é assim que eu trabalho, né? E depois posso perguntar o que traz essa pessoa à clínica, o que fez ela me procurar, de que maneira que ela me encontrou, né? Isso faz muita importância, pelo menos na abordagem que eu trabalho, né? Para entender qual a identificação que essa pessoa teve com o meu nome, como ela me encontrou. E aí, sim, a técnica usada para isso é a associação livre, aquela mesma de Freud, né? Aquela que vai falando e aí eu vou escutando, pontuo quando eu acho necessário. E uma coisa eu acho muito importante de ser dita: a psicanálise não necessariamente é aquela abordagem que só escuta. A gente precisa romper esse paradigma, né? Isso, a gente precisa romper isso urgentemente, porque tem muita aquela coisa, né, carregada. Ai, a minha analista só escuta, ela não fala nada. Gente, não é bem por aí. Isso depende muito de cada analisado também, o caso, e assim, se for a gente dar risada, se for para dar risada, mais dentro disso, dessa questão da psicanálise que é mais séria. Agora eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, assim, o que vocês entendem por psicodiagnóstico, o que vocês entendem sobre avaliação psicológica, como que é isso na prática de vocês, e assim, como que vocês entendem essas duas terminologias, avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Nós estamos lidando com sujeitos subjetivos. Cada um tem a sua história, né? Cada um vai contar isso de uma forma.
se tem uma queixa, de como isso vai ser feito. E dentro dessa proposta, dessa queixa inicial, digamos assim, que é o que chega a nós para o consultório, nós vamos avaliar o caso. E nessa avaliação entra o psicodiagnóstico, né? Então, como isso é feito? É a escuta inicial, é aquilo que de alguma forma conforta o sujeito. E ele diz assim: o que eu falo tem um nome. E é preciso, antes de tudo, nesse contato inicial, fazer uma avaliação para poder entender qual é o caso, qual caminho vai ser seguido. Existem várias técnicas para isso. A avaliação psicológica, ela é um conceito, acho que mais amplo do que propriamente o psicodiagnóstico. Ambos vão fazer uma testagem de qualquer forma, ambos vão trabalhar com a avaliação desse sujeito, né, com os testes ou não, mas propriamente na minha linha o que eu faço? Quando eu tenho algum caso encaminhado e eu preciso de uma avaliação geral, geralmente eu peço uma avaliação psicológica para eu entender qual é o caso desse sujeito. Quando esse sujeito chega até a mim, eu costumo fazer o psicodiagnóstico utilizando testes psicométricos projetivos. Então, geralmente utilizo o HTP, desenho história. Quando necessário, utilizo o palográfico para poder fazer uma avaliação geral disso tudo. Não só com o teste, isso é importante lembrar, tá? Junto com uma entrevista muito bem estruturada, né? E é o histórico de toda a queixa, é o histórico de todo esse sujeito. Então, tudo isso entra em conjunto para poder entender qual é o melhor caminho para se seguir. Bom, e para a psicanálise lacaniana, como é que isso funciona? Não é assim, tá? Primeiramente, é muito importante a gente dizer, na psicanálise, principalmente a lacaniana, nós temos as entrevistas preliminares. Esse momento de entrevistas preliminares, a gente vai tomar como uma bússola, né, como um norteio mesmo desse caminho junto com esse analisado. De que forma a gente faz isso? A gente vai perguntar, certo? E ouvir muito. A gente não usa testes psicológicos, a gente não faz uso do DSM, nós não reconhecemos isso, porque para a psicanálise isso não importa, porque quando um teste diz alguma coisa, a gente está se colocando no lugar daquele que testa, pelo menos é assim que a psicanálise vem. Então a gente não reconhece o diagnóstico, nem um psicodiagnóstico. Aí é que tá. Nas entrevistas preliminares, a gente vai entender e escutar cada caso para entender se ele está numa posição, isso é importante dizer, posição, se ele está ocupando a posição neurótica, um sujeito psicótico, perverso, mas é mesmo para nortear. Se for neurótico, a gente vai entender se está numa posição obsessiva ou histérica, mas não que a gente está colocando em caixinhas esse sujeito. Não coloca isso, não faz esse estudo dessa forma, porque a gente entende que isso pode derrubar uma subjetividade de cada paciente. Por que eu falo tanto da posição? Porque o mesmo sujeito, por exemplo, estamos aqui com o Giovanni. De repente, nesse momento que eu estou conversando com o Giovanni, ele está ocupando uma posição mais obsessiva, alguns traços obsessivos, outros mais histéricos, outros com que lembra muito a psicose. Então, esse momento das entrevistas preliminares, ela serve como um norte mesmo. Mas que isso muda muito, muito. Até porque a análise, ela leva um tempo. E esse tempo, ele é subjetivo. Ele não é um tempo cronológico. O tempo é do inconsciente. Que tempo que é inconsciente? Diz de um passado que não passa. Esse sujeito, essa pessoa que procurou a análise, ela pode ocupar posições o tempo todo, ela pode mudar. Isso é muito flexível. Então, Isso é psicodinâmico. Isso é psicodinâmico, é flexível, conforme o que a gente escuta.
até a gente entender com quem a gente está lidando, isso pode levar um tempo. Interessante, porque é o seguinte, a gente está falando, enquanto psicanálise, de um sujeito inconsciente, né? Também. Mas para a TCC, que é a linha que eu atendo, apesar de ser uma linha que se trata de questões muito mais conscientes, também lidamos, isso é muito individual. Agora eu vou falar de mim, eu lido com um sujeito muito mais subjetivo, né? Então essa escuta precisa ser muito refinada. E isso é possível fazer enquanto psicodiagnóstico, para minha linha no caso, como uma forma mais flexível, né? Que caminho vai ser seguido, e esse também é o norte. Eu acho que, por exemplo, na TCC você não vai utilizar o DSM como uma coisa estática, mas você vai ser o seu norte Exatamente. da onde você vai partir. Por exemplo, eu não faço uma devolutiva ao paciente dizendo assim, olha, fulano, você tem transtorno do pânico, eu vou lá utilizar as nomenclaturas do CID ou do DSM. Particularmente, não faço isso, porque esse rótulo é muito pesado, né? E não conseguimos... Como é que lidamos com esse estigma, né, do diagnóstico e dizer assim, então você tem isso, mas para mim você não é isso. Você está neste momento com esse quadro e eu utilizo o DSM ou o CID, enfim, esses manuais para poder me basear em alguns sintomas, digamos, refinados, né, para poder entender que sintomas são esses, mas não como base diagnóstica, porque isso envolve toda a história do sujeito e isso precisa ser respeitado. Porque às vezes esse diagnóstico, psicodiagnóstico que você faz com o sujeito, ele tem uma identidade, e aí talvez essa identidade que você prega para ele, que você tem transtorno do pânico, ele vai trazer isso para ele. Ele vai ser a identidade dele, eu sou uma pessoa com transtorno do pânico. E que é importante, Giovanni, sim, você não é o teu diagnóstico. Você não é só isso. Você tem uma história por trás disso, né? Você tem tua vivência, tua estrutura. Então, você precisa entender, né? Enquanto paciente, eu lido dessa forma, eu falo paciente, e você precisa entender como lidar com esses processos sintomáticos, digamos assim, mas saber que você não é só isso. Você é o resto disso. Escuto muito, inclusive, na clínica, por exemplo, pessoas que me procuram. Mariana, eu fui diagnosticada, eu escuto dessa forma. Também. Fui diagnosticada com bipolaridade. Fui diagnosticada com depressão. Como você disse, uma forma de bolo que eu tô dentro daquela caixinha e eu jamais vou sair daquilo. E aí você se justifica muito enquanto paciente. Tudo que eu ajo e tudo que eu faço é porque eu sou bipolar. Aí eu sou bipolar, eu não posso trabalhar como qualquer outra pessoa pode. A gente escuta isso. Por que isso é importante que a gente está falando? E é claro que é muito particular a forma com que isso vai ser visto e trabalhado. Mas é importante para a gente poder, além de ver o sujeito como um todo, para que ele não seja excluído, né, por causa do diagnóstico. Então ele não pode trabalhar, ele não pode estar inserido na sociedade, ele não pode ter filhos, ou não pode casar, gente. Então ele pode, basta isso ser muito bem trabalhado e entendido. E entender o que, né, já que ele, na psicanálise a gente pode fazer isso. Mas o que é bipolaridade para você? O que é depressão para você? Porque de repente ele recebe esse diagnóstico, essa informação, e nem sabe o que vai fazer daquilo. O que faz? E esse peso do estigma é muito forte, né? Então acho que nós estamos num momento importante, nosso cenário atual, de quebrar paradigmas, desconstruir aquilo que há tanto tempo vem sendo carregado, pesado, e que não precisa ser assim. Nós somos individuais e isso é possível entender através do autoconhecimento ou em análise ou em psicoterapia. Isso pode ser desconstruído e entendido. Sim, então acho que é isso, né? Para a psicanálise não reconhece psicodiagnóstico nem o diagnóstico, e para TCC reconhece sim, mas particularmente isso depende de cada profissional. Para mim é trabalhado de outra forma.
Assim, eu gostaria de saber também um pouco, assim, como que foi trazido isso para vocês na formação de vocês? Como que foi apresentado a avaliação psicológica e o psicodiagnóstico dentro da formação? Como que foi apresentado para vocês as terminologias psicodiagnóstica e avaliação Sim. psicológica dentro da graduação? Bom, vou falar o que eu me lembro, né? Sempre foi um conceito muito amplo. Aliás, tudo que basicamente a gente ouve na faculdade, escuta enquanto acadêmicos, é muito amplo, né? Só depois que você vai se definir enquanto profissional, você vai poder se aprofundar melhor nisso. Não só em teoria, como na tua prática, na tua vivência, no dia a dia. Em quem chega até você e como você vai experienciar isso. Então, para mim, na faculdade, o que eu me lembro desse conceito mais amplo era que tanto a avaliação psicológica como o psicodiagnóstico é uma forma de se estruturar um sujeito, né? Entender se existe uma possível patologia ou não, de como isso vai ser feito, mas muito com base na psiquiatria, né? De acordo com os manuais, como é que se define esse sujeito. Mas e na nossa vivência? O que a gente faz com esse rótulo? Nós trabalhamos esse sujeito singularmente, não só como uma base psiquiátrica, digamos assim, né? É curioso você trazer isso, Renata, porque a minha vivência de como foi passado isso na faculdade é muito parecida. Também da mesma forma, a base é a psiquiatria. Também os manuais, DSM, o CID. Então acho que nisso não teve muita diferença, não. Tá bom? Tá ótimo. Assim, agora para encerrar nossa conversa, assim, eu gostaria que vocês falassem um pouco, assim, qual foi a motivação de vocês para criar um canal no YouTube, para usar essa nova forma de meio de trabalho? Quais são as perspectivas de futuro pensando nessa nova empreitada que vocês estão assumindo agora? Realmente, como você falou, Giovanni, é uma nova perspectiva, isso é tudo muito novo para nós também. Nós falamos muito a respeito disso, lemos o código de ética do profissional, psicólogo, para poder entender que essa nossa forma nova de trabalhar pode abrir muitas portas, né? É uma proposta nossa de como tornar a psicologia mais acessível, né? Nós abrimos temas amplos para discutir, dialogar mesmo, assuntos gerais que acontecem na vida de todo mundo. Mas antes disso, para mostrar que nós, enquanto profissionais, estamos ali, que as pessoas saibam que elas podem sim falar conosco, que não é difícil esse acesso. Eu gosto dessa palavra, né, de desconstrução, de quebrar paradigmas, desmistificar. Isso é tão importante. E é por isso aí, é por esse caminho que a gente engendrou. Isso, é uma nova forma de trabalhar, de ter contato e tá sendo bem legal, né, Mariana? Tá sendo uma experiência é muito assim, interessante. Bacana. A gente tá aprendendo muito, né? O que é interessante? A gente ter o contato não só dentro da clínica, né? Não só aqui dentro desse espaço. A gente tem o contato fora disso. A gente pode ouvir histórias, a gente vê pessoas se identificando com o que a gente fala. Isso é muito bonito de ver, né? Transformar vidas também de outra forma. E que não necessariamente esse espaço do Diálogos do canal é um espaço pra gente ser vista só como psicólogas, né? A gente, antes de tudo, a gente somos humanos, gente. Psicólogo, gente, também vai no banheiro, tá? Também se diverte, não tem nada aquela coisa engessada, dura. Isso mesmo, isso é importante. Assim, a colaboração de vocês. Muito obrigada assim, também. Vai ser muito bacana por isso pro pessoal, as pessoas verem, é muito legal discutir isso e assim, eu quero agradecer assim, de coração mesmo pela oportunidade. Que bom! A gente agradece também, né, Renata? É isso aí, tchau! Meu Deus, né? Sim.